Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos no curso de Estrutura de Dados e vamos falar do tema Struct. Esse tema também é chamado de registro em alguns lugares, né? Então nós podemos trabalhar com todos os conceitos que a gente já viu na parte de linguagem de programação, tá certo? Então nós vamos trabalhar com esse tema Struct e a criação de uma ficha do cliente. Então vocês podem usar inclusive esse vídeo para fazerem o trabalhinho de vocês, tá? Eu optei para fazer uma ficha do cliente. Você pode fazer uma ficha do aluno, a ficha do cliente de uma concessionária, ou de veículos, ou numa loja de sapato de mulheres que vende sapatos e bolsas, o que vocês quiserem, né? Então, obviamente, aqui nós vamos trabalhar com os conceitos de int, float, que a gente já viu, e char, no caso de vetores, né? Onde a gente tem armazenado nesses vetores o nome do cliente, tá certo? Então, como que a gente trabalha, o que vem a ser struct e para que serve, né? Quando que a gente usa? Então, nós vamos falar desse tema, struct em linguagem C, porque nós já vimos, né? Como se trabalha com os diferentes tipos, char, int e float. Então, nós vamos fazer, inicialmente, entender que quando a gente trabalha com um vetor, que nem aqui, um vetor de notas, por exemplo, nós trabalhamos com, por exemplo, notas de 20 alunos, podemos ter apenas um tipo. Então, as notas, elas serão todas do tipo float, porque aqui eu defini como float, tá certo? Então, se eu for fazer um vetor de notas, né, uma relação de notas de alunos do tipo float, eu só posso ter float. Eu não posso colocar char, por exemplo, né? Letras. Vai ter que ser um número, né, com casa decimal. E se fosse do tipo int, também não poderia colocar float, não poderia misturar, nem char. Letras, né? Então, quando eu tenho um vetor de notas ou array, eu tenho só aquele tipo, tá certo? Analogamente, quando eu tenho uma matriz, que aqui é um conceito um pouquinho mais avançado, mas ela é muito similar ao vetor, né? Então, eu tenho linhas e colunas. Então, eu tenho, por exemplo, 2 notas para 10 alunos. Então, eu tenho um total de 2 vezes 10, 20 notas. Então, nós podemos ter uma matriz de notas que também armazena notas dos alunos. Só que em ambos os casos, tanto no vetor quanto em matriz, nós só temos um tipo. Se é float, se é int e etc. No caso da struct, ela permite você misturar. Então, eu posso trabalhar com char, que é o nome do cliente. Então, digito o seu nome, Carlos Alberto Esteban, Pedro Luiz de Souza. Então, Antônio da Silva Gonçalves. Então, você pode digitar o nome até 40 caracteres. Você pode definir com uns 50. Se a pessoa tiver um nome muito comprido, você vê que os clientes têm nomes muito grandes, você pode aumentar aqui para 50, para 60 e aí fecha, né? Então, nesse tipo de vetor, aqui a gente tem um vetor, né, em que eu defini o nome do vetor, eu não escrevo vetor, mas escrevo o nome do cliente. Você pode colocar o nome do aluno, né? Ou o nome da cliente, se você estiver trabalhando só com mulheres, né? Então, ou o nome do cliente. Então, se você estiver trabalhando numa loja de sorvetes ou de bolsas, enfim, vocês vão definir com os seus colegas como vão fazer o trabalhinho, né? Então, esse tema, ele armazena, nesse caso, o vetor, ele armazena o nome do cliente do tipo caractere. Então, é só letras, tá? Eu não vou digitar aí números. Muito bem. E aí eu vou atribuir o CPF, né? 018. 154777, por exemplo, armazena o número do CPF do modo int. Então, você sabe que o CPF de uma pessoa é do tipo int. O número do celular também, né? O número da camisa, no meu caso, eu estou trabalhando aqui com 5 campos internos. Esses campos aqui da struct são chamados de campos internos. Então, como é que eu faço isso? Eu vou definir inicialmente a struct. Tá? Então, vou pôr um nome para essa struct. Eu vou chamar ficha do cliente. Tá? Eu pus aqui em maiúsculo para não ficar fácil a visualização. Né? Então, ficha do cliente é o nome da struct. Tá certo?
E aí eu pus os campos internos dessa struct, tudo misturado. Eu posso misturar int, char. Obviamente, quando eu falo o valor da compra, R$ 44,33, isso é do tipo float, né? Então, a única variável aqui, eu poderia colocar mais coisas, né? Salário da pessoa, do cliente, ou faixa salarial, aí eu teria de novo um outro float escrito, faixa salarial do cliente, né? Ganha acima de R$ 3.000, eu colocaria coisas do tipo. Então, eu tenho aqui, então, na struct, o quê? A definição do nome dela, né? E os seus campos internos que são misturados, diferentemente quando a gente viu, quando a gente trabalhou até agora, né? Se algo era um vetor era do tipo int, ele só podia ser int. Aqui não, a struct ela pode abordar mais tipos de variável. Então aqui eu só estou definindo a minha struct, eu ainda não criei uma variável, certo? Então, quando a gente precisa armazenar diversos dados, né, de um dado conteúdo, no meu caso aqui as coisas do cliente, né, as informações do cliente, eu posso criar então uma struct ou um registro, tá certo? E chamar de um nome, ficha do cliente. Você vai chamar ficha do aluno, ficha do cliente, ou de um outro nome que você quiser. Então pesquise com seus colegas o tema que você vai estudar, tá certo? E aí vamos começar algumas definições, tá? Então isso aqui, tudo isso aqui internamente é chamado de campo interno, é um tipo de dado, tá certo? Então struct ficha do cliente é um tipo de dado. Então, passa a ser a struct ficha do cliente um tipo de dado quando a gente tinha, por exemplo, anteriormente, até então, int é um tipo de dado. Né? Int, número do celular, apenas isso era um tipo de dado. Agora, a própria struct ficha do cliente passa a ser um tipo de dado, só que ela é diferente de um tipo de dado vetor. Né? O tipo de dado vetor, ele só aborda um tipo de dado. Por exemplo, int, float. Já a struct é um tipo de dado que aborda vários tipos, que pode ser char, int, float, double, enfim, tá certo? Então, aqui dentro eu vou colocar o que eu chamo de campo interno. Você pode aumentar isso aqui, tá? Então, você pode colocar as informações, se você for trabalhar com colchão, né? Enfim, colchão de casal, colchão de solteiro, os modelos das coisas que você vai trabalhar na empresa, você pode colocar aqui, tá? Então, eu coloquei número de CPF, número de celular, número da camisa, né? Quando eu compro uma camisa, pode ser 1, 2, 3 ou 4, existem camisas maiores, mas o cliente vai digitar um número int, tá? E depois o valor da compra, tá certo? Então, aqui está apenas a definição da minha struct, tá certo? Eu apenas dei um nome e coloquei entre as chaves quais são os componentes da struct. Tá? Aqui são os componentes da struct, também chamados de campos internos. Tá? Então, quando eu falar campo interno, você vai ter lá o telefone, né? o que construir através do meu trabalho, né? da minha programação, o que eu estou fazendo, certo? Então, você vai fazer aí, vai discutir com os seus colegas, no que você vai trabalhar. Eu estou colocando aqui nome do cliente, número do CPF, número do celular, número da camisa, valor da compra, mas você pode trabalhar com outra coisa, tá certo? Uma oficina mecânica, uma loja de materiais de construção, enfim. Você pode colocar aí várias coisas do tipo int, float, char, tá certo? E aí, isso tudo aqui não cria uma variável, vocês lembram? Por exemplo, quando eu começava, né, por exemplo, int x, né, dizia que x é uma variável do tipo inteiro, dizia int x, ponto e vírgula. X é uma variável, tá certo? Lá naquele caso. No caso da struct, eu ainda não definia a variável, tá certo? Eu apenas defini, certo? Mas não chamei, não fiz ainda, não criei uma variável. Eu vou criar uma variável agora. Então, struct ficha do cliente é um tipo de dado, como a gente viu, e agora eu ponho aqui o nome da variável, tá certo? Vai entrar agora o nome da variável. Que nem era antigamente, int x, int y, float x, float y, float a, n1, n2, n3, lembra quando eu colocava as notas? Aquilo lá eram variáveis. Mas aqui, agora eu vou colocar uma variável. A variável vai ser cliente. Então isso aqui tudo é como se fosse um int ou um float, tá certo?
Só que não é uma struct porque mistura várias coisas. O int só trabalha com int. A struct ficha do cliente vai ter um monte de coisas lá que você vai poder colocar, certo? O nome do cliente, e-mail, CPF, enfim, tá certo? Então aqui nós estamos definindo o tipo e a variável. Então qual é o tipo? Struct ficha do cliente. Essa struct ficha do cliente, ela tem vários campos internos, como eu defini aqui. Tá certo? E qual é o nome da variável? O nome da variável é cliente. A partir daí, eu dou um printf e faço o meu trabalho. Como eu falei, aqui eu só vou colocar um texto com letras garrafais, né? Este é o nosso trabalho. Trabalhamos com material de construção. Somos do grupo alfa, do grupo beta, do grupo gama. Você pode definir agora, essa hora, o título do seu trabalho e com que você vai trabalhar. Empresa tal, né? Empresa estrela nova. Enfim, você vai trabalhar e aqui você digita apenas você pode colocar esses tracinhos para ficar uma coisa bonitinha, né? 5 para um lado, 5 para o outro, 10 para um lado, 10 para o outro, centraliza direitinho. Você tem aqui no meio cadastro do cliente. Obviamente vai escrever ficha do aluno, outra coisa que você quiser, certo? Os dados da escola, os dados do material de construção, né? Então aqui você tem apenas um título para o seu trabalho, tá certo? E aqui nós vamos começar a entrar com os dados. Diz o seu nome, diz o seu CPF, diz o seu quê, né? Diz o seu telefone, diz o seu endereço, não é isso? Sua data de nascimento. Eu não coloquei nada disso, data de nascimento, mas pode ser colocado, certo? Então, o próximo passo é digite o nome do cliente. E aí eu vou dar asterisco, fecha o parênteses e ponto e vírgula. E aí eu vou mandar como esse nome do cliente. A gente está acostumado com scanf, né? Porque a gente trabalhava muito com int e float. Agora, como a gente está trabalhando com um nome do cliente, então não tem nada com número, né? Então, a gente chama esse scanf de fgets, que é o dado de entrada para quando você tem nome, tá? Então, guarda bem, o scanf e fgets são similares. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Quando eu vou trabalhar com int ou float, eu uso scanf. Quando eu vou trabalhar com char, né, que é o nome do cliente, caractere, eu uso fgets, beleza? E aí tem uma outra coisa. O fgets, ele vai armazenar a variável, certo? Ponto variável interna. Qual é o nome da variável? Nós vimos que este caso aqui, tá certo? Ele tem o struct ficha do cliente, ele tem como variável cliente. Então, qual é o nome da variável? Cliente, tá certo? Então, quem são os campos internos? Nome do cliente, número do CPF, número do celular, número da camisa, tá certo? Então, esses são os componentes da struct. Então, quando eu falo fgets ou scanf, eu vou ter que colocar, né, em ambas as situações a variável ponto variável interna. Então, vamos ver para o fgets quem é a variável e quem é a variável interna, tá certo? Então, como nós vimos, quando eu falo struct ficha do cliente, isso aqui é apenas um tipo de dado, né? Não é a variável, né? Então, struct ficha do cliente é um tipo de dado e a variável agora aqui é cliente. É como se eu falei para você, é como se tudo isso aqui fosse int, tá? É um tipo de dado, int, float, e aqui seria int x. Então, cliente é a variável, tá certo? Então, vamos lá. Digite o nome do cliente, um printf digita o nome do cliente, fecha o parênteses, dá um ponto e vírgula, e aí vai ler, né? Esse ler, quando é caractere, é fgets. Você põe sempre, em todas as leituras, você vai escrever o nome da variável, ponto, o nome da variável interna. Então, a variável interna você vai definir aqui, né? Do que você vai fazer no teu trabalho. Nome do cliente, CPF, endereço, data de nascimento, salário, etc. Tá certo? Se for trabalhar com material de construção, se for trabalhar com colchão, com sorvete, padaria, o que for. Tá? Então, são os dados lá da padaria, são os dados da tua empresa que vai aqui. Tá? Então, você vai colocar sempre cliente, ponto, no caso do fgets, né, cliente, ponto, nome do cliente, que é a variável interna, o campo interno que depende do teu trabalho, o número de letras, né,
que contém o nome do cliente, no número máximo de letras que podem contar. E aqui SDIN é que o dado de entrada ele vai ser pelo teclado. Isso quer dizer STDIN. Tá? E aí você dá um ponto e vírgula, fechou o fgets, que é similar ao scanf. Tá? Agora vamos para os scanfs, que são, eu pus aqui um total de 1, 2, 3, 4 informações. Tá? No caso, eu pus o número do CPF, o número do celular, o número da camisa do cliente. No meu caso, o número da minha camisa era 2, agora eu engordei, agora é número 3. Enfim, e o valor da compra, que é em reais, é tipo float. Tá? Então, eu tenho 3 dados do tipo porcentagem D, que é do tipo inteiro, e um dado, uma informação, que é do tipo float, que é o valor da compra. Então, vamos começar com o printf. Digite o número do CPF do cliente. Então, aqui, você vai entrar com esse dado. Qual é o seu CPF, por favor? Aí ele vai falar 018 594 777. Aí você vai pôr lá. Digitei esse número que é do tipo int. O que ele vai fazer? Ele vai ler, né? Scanf é um dado de entrada, ele vai ler e vai assumir um porcentagem D, ou seja, o que você está digitando ele é do tipo inteiro, e vai jogar isso na caixinha do cliente.número do CPF. É aquilo que eu falei. Sempre a variável, como eu falei para você, a variável é cliente, e a variável interna é número do CPF, que é a primeira variável interna tipo número, né? Que é aqui, número do CPF. Depois vai entrar de novo, cliente.número do celular, cliente.número da camisa, cliente.número valor da compra. Cliente.valor da compra. Tá certo? Então vamos lá. Cliente.nome, vamos pôr aqui os números, né? Cliente.número do CPF, cliente.número do celular, cliente.número da camisa, cliente.valor da compra. Então, tudo isso é armazenado por conta desse e-comercial. Então, ele vai jogar na variável, ponto variável interna. Tá certo? E aí você vai, isso tudo você está dando entrada, né? São os dados que você está digitando e ele está armazenando em cliente.valor da compra. Pronto, aqui ele armazenou a última variável interna, que é valor da compra do tipo float. Tá? E aí, você vai fazer um novo título aqui, lendo os dados da struct. Tá? Lendo as informações da struct. Tá certo? Então, aí, você vai dar printf de todos esses dados do cliente. Nome, ele vai dizer tudo o que você digitou lá. Se você digitou o nome lá, quando ele pediu aqui em cima, ó, ficha do cliente, né? Ele pede aqui, digite o nome do cliente. Quando você põe lá João da Silva, aqui embaixo ele vai dizer João da Silva. Então, o que você vai fazer? Você vai falar que o nome, né? Aqui é onde ele vai jogar o João da Silva, certo? Porcentagem S, porque é uma string, né? De caracteres. Aí ele vai fazer de novo, você vai escrever aqui de novo. Cliente, ponto, variável interna é nome do cliente. Cliente, ponto, variável interna é o número do CPF. Cliente, ponto, variável interna, quer dizer, variável e variável interna. Variável, ponto, variável interna. Certo? Ou campo interno. Então, uns chamam de campos, em inglês quer dizer fields, né? Os campos internos, fields. Então, variável é cliente e variável interna são todas essas aqui. Número CPF, número celular, número da camisa, valor da compra. Tá certo? Então, só que, obviamente, né? Alguns são D, porcentagem D, e outros são porcentagem F. Cuidado para você não jogar aqui no scanf o ponto 2 ou ponto 1. Isso é para jogar na saída aqui, tá? É como você quer que o número apresente. Então, aqui, quando ele for ler, por favor, não coloque ponto 1, ponto 2, tá? Senão vai dar erro. Então, você coloca só quando mandar exibir o valor da compra em reais, foi R$ 44,55. Aí ele vai ficar com ponto 2 aqui no final, tá certo? Então, nós vamos mandar rodar este programa que eu fiz aqui e vamos finalizar já o vídeo para não ficar muito longo, mas você trabalhando nesse vídeo, nesse tipo de programa, digitando aqui, adaptando para a sua programação do teu trabalho, você vai ver que dá para fazer o trabalho de uma maneira muito bonita, né? Colocar até mais campos internos aqui e trabalhar com outras coisas, fica à vontade, tá certo? Então vamos lá, nós vamos mandar rodar, não vai dar erro, eu estou deixando a parte de erro aqui, ó, zero error, eu vou abaixar agora aqui, e vou mandar, já deu build, agora vou mandar o run. Como eu escrevi lá, né, com letras garrafais, cadastro do cliente, você vai escrever cadastro da empresa,
loja de concessionárias, materiais de construção, Estrela do Mar, enfim, você vai falar o que você quiser, né, sobre ficha do aluno, sobre bolsas, sobre sorvetes, sobre o que você entender com o seu grupo, tá certo? Nome do cliente, eu vou por aqui, Carlos Alberto Steichen, certo? Carlos Alberto Steichen, que sou eu. Digite o CPF, eu vou digitar um CPF qualquer aqui, 055-123-456, tá? Esse é o CPF do cliente. E vou, número do celular do cliente, 998765432. Bom, muito bem. E agora eu vou dar Enter de novo. Você vê que está tudo bonitinho aqui, né? Então, número da camisa do cliente. A minha camisa é 3, eu vou pôr 3, tá? E aí, compra em reais. O que vai acontecer aqui? Quando eu digitar compra em reais, vai ser do tipo float. Vamos supor que o cliente gastou R$ 44,55. R$ 44,55. É assim que a gente digita, tá? Quando eu der Enter agora, vai aparecer tudo isso aí feito pelo programa que você fez. Vê como vai ficar legal, ó. Lendo os dados da Struct, que é o que também a gente digitou, né? Nome, Carlos Alberto Steichen. Número do CPF, 5512-3456. Número do CEL, 998765432. Número da camisa, 3. Valor da compra, R$ 44,55. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá certo? Eu espero que você veja esse vídeo várias vezes. Anote os detalhes que eu falei, o que é campo interno, o que é variável, o que é o nome da struct, tudo isso, esses detalhes, né, que eu falei desde o começo, eu acredito que você vai fazer um excelente trabalho e vai entender o que vem a ser struct, tá certo? Eu vou fazer também outros vídeos sobre este tema, né, função relógio, outras coisas, mas esse vídeo eu acredito que ele te dá uma boa ideia e te ajuda a fazer o trabalhinho, tá certo? Um abraço a todos e até mais.